em Parnaíba aconteceu um episódio envolvendo a enfermeira Isabelle Brandão. Ela estaria dentro de um veículo, na companhia de outras pessoas, quando dois homens foram mortos, assassinados e um ficou ferido. Ela empreendeu fuga, foi para a cidade de Camusim, no estado do Ceará. Isso aconteceu em Parnaíba. Passou-se a fazer um trabalho de investigação e Ministério Público claro, fiscalizando o trabalho feito pela polícia, entenderam que ela tinha participação nesses casos. Nós temos, inclusive, algumas imagens aí da época de quando esse episódio aconteceu. Essa é a Isabelle Brandão, a enfermeira Isabelle Brandão, que agora ganhou a liberdade. O alvará de soltura de Isabelle Brandão foi expedido com a data de hoje, dia 1º de junho de 2023. Esse caso gerou uma série de questões e intrigou muita gente, porque, de acordo com a investigação, ela seria responsável pela morte de 2 pessoas dentro de um veículo e teria deixado a outra ferida. Muito bem, ela conseguiu a liberdade agora e nós vamos tentar entender mais a respeito deste episódio, principalmente por que ela teve direito a essa liberdade, com o advogado Jacinto Teles, que já está aqui com a gente, advogado de defesa. Doutor Jacinto, boa tarde, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Boa tarde, caro Joelson, boa tarde, caríssimos telespectadores. Bom, eu queria então partir para esse ponto, né? O que é que deu a ela o direito à liberdade hoje? Na realidade, Isabelle Cristina Simplício Brandão, ela não deveria ter sido presa nenhum dia. É interessante que saibamos a realidade destes fatos, essa realidade está nos autos processuais. Lamentavelmente, a população de Parnaíba, naqueles primeiros 30 dias após o evento criminoso que ocorreu no dia 14 de fevereiro em Parnaíba, vitimando 2 pessoas, do ponto de vista da fatalidade, de vítimas fatais, digamos assim, e outra suposta vítima. Naquele momento, Isabelle, ao contrário do que a mídia falou em Parnaíba, que Isabelle tinha feito uma emboscada, chegaram até o absurdo de dizer que a mãe dela, que é policial penal, teria participação em todo o episódio, e simplesmente disseram que Isabelle havia morto aquelas pessoas, aquelas vítimas, com tiro de arma de fogo e que teria feito uma emboscada no seu carro. Primeiro, Isabelle nunca teve nenhum veículo. Aquele carro que aparece nas imagens? Aquele carro que aparece nas imagens, a Hilux, era do senhor que veio a óbito por facadas, por 7 facadas, conforme informou a própria perícia criminal de Parnaíba. E ele estava dirigindo, e Isabelle estava no banco traseiro, sob o comando de 3 homens. Ela com uma estatura de 1,55 m aproximadamente, que foi levada para aquela cena do crime pelas 3 pessoas e que, obviamente, o motorista, o senhor Deoclésio, tido como agiota, ele não sabia a trama, segundo a Isabelle Brandão, falou com detalhes agora na instrução e julgamento, a semana passada em Parnaíba, ele não sabia a trama que estava lhe esperando pelo próprio comparsa, pelo seu agenciador de empréstimos, que é a suposta vítima, o senhor Pedro Borges, conhecido como Pedro Caroço, que já teve diversas entradas na penitenciária de Parnaíba, para que as pessoas entendam. Sim, pois... Só para perguntar, ela tomou um empréstimo com esse grupo de pessoas, é isso? Ela tomou empréstimo sem conhecer a pessoa do senhor Deoclésio. O intermediário desse empréstimo foi o senhor Pedro Jorge. Certo. Desde esse empréstimo que a vida de Isabelle transformou-se no inferno. Isabelle, uma jovem estudiosa, se formou em curso superior de enfermagem, financiada pelo seu pai por pensão judicial, que é também policial penal, e terminando o curso, procurou fazer concurso, veio inclusive a Teresina fazer a primeira etapa do concurso de agente penitenciário, aquela parte que foi depois anulada. Depois ela
por algum problema relacionado à saúde, não retornou. Certo. Isabelle é mãe, Isabelle tem uma filha, Isabelle tem um comportamento extraordinário. Isabelle é primária, Isabelle é mãe de criança com 2 anos de idade. Eu estou falando isso porque Isabelle tem profissão e a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pacificamente, e os tribunais outros, como o STJ e o Tribunal do Piauí, dentre outros, segue essa jurisprudência vinculante de que mãe ou pai de criança menos de 12 anos de idade não pode estar em prisão cautelar, em prisão preventiva, se não é acusada de cometer nenhuma violência contra a ascendente. Isso é um fato. Mas o fato, Joelcio e caríssimos telespectadores, que ainda hoje intriga toda essa situação, é que esse processo, ele é um processo tenebroso, ele é um processo que a população do Piauí merece uma resposta plausível, uma resposta crível, porque inocente estava na cadeia e culpados soltos. E aí, compete ao Estado, compete à polícia, compete ao Ministério Público, ao Poder Judiciário dar estas respostas, mas não pode condenar quem não tem culpa. E para não fugir o raciocínio, Joelcio, claro, é bom que se diga, a prisão preventiva a qual nós entramos com o habeas corpus aqui no Egrégio Tribunal de Justiça, especialmente na primeira Câmara Criminal, cujo relator desse HC, habeas corpus, foi o desembargador Pedro de Alcântara Macedo, e ele comprovou, não só ele, mas a Câmara, composta pelo desembargador Edivaldo Moura, presidente da Câmara, pelo desembargador Sebastião Ribeiro Martins, confirmaram e concordaram unanimemente com os argumentos trazidos por nós, pela defesa, nesse habeas corpus. Qual seja o argumento principal? É que a preventiva que foi decretada não poderia ser decretada. A preventiva é inidônea. A denúncia do Ministério Público é inepta. A denúncia do Ministério Público, com a máxima vênia, jamais poderia se valer tão somente do inquérito policial, que tem muitas respostas a ser dadas, e decretar a prisão de Isabelle. Agora, Jacinto, ficou claro, doutor Jacinto, que ela cumpriu aí os requisitos para a liberdade, né, para conseguir o alvará de soltura, o habeas corpus. E o mérito? Eu queria falar um pouco sobre os fatos. O senhor disse que ela contraiu um empréstimo com esse grupo, né, com essas pessoas, que pelo visto eram pessoas perigosas. Qual foi, então, o que está nos autos sobre os desdobramentos do fato, sob o ponto de vista da própria enfermeira? Eu posso te afirmar, Joel, se afirmar a todos os caríssimos telespectadores, com bastante propriedade e conhecimento desses autos, que esses autos não têm nenhuma prova, não tem nenhum indício claro de que a Isabelle tem culpa nesse episódio. Isabelle foi levada para uma emboscada. Quem buscou Isabelle na sua residência foram os 3 dentro dessa Hilux. E Isabelle vinha sendo pressionada constantemente a pegar carro para pagar juros. Ela vivia numa imensa pressão dessas pessoas e não sabia dos problemas que aconteceria. Inclusive, um dia antes do episódio, esses 3 foram presos com o dinheiro sem justificar a origem e tal, pela Polícia Rodoviária Federal. Pagaram fiança e foram colocados em liberdade. Então, essas perguntas, essas respostas, quem tem que dar é o Estado do Piauí através das suas instituições. Tá. E ainda mais, eu quero dizer que quem comunicou o fato pela primeira vez, que chama-se os comunicantes, à delegacia de polícia, foi um sobrinho do senhor Deoclésio, que morreu, e um irmão do senhor José de Maria, que também morreu. Certo. E eles disseram lá, está nos autos, que foram 2 motoqueiros que atiraram na Hilux
e levou a óbito dessas pessoas. E eu não estou a dizer nem a afirmar que foram essas pessoas, que o fato foi este. Eu estou a dizer que a polícia, que o Estado deve sim uma resposta, porque esses boletins de ocorrência estão lá nos autos e a polícia não deu resposta alguma. Foi muito fácil dizer na mídia que Isabelle era a culpada. E agora não vamos subestimar a inteligência humana, senhores e senhoras. Veja só o que atribuíram a Isabelle. Atribuíram que ela no banco traseiro matou uma pessoa de bala na frente, matou uma pessoa ao seu lado, atirou noutra e depois atribuíram, depois de 30 dias que todo mundo sabia que era de bala, não, o senhor Deoclésio morreu, foi de 7 facadas. Isso é uma vergonha e quero parabenizar o Poder Judiciário do Piauí, por meio do Egrégio Tribunal de Justiça, que não respaldou toda essa armadilha. Isso tem que ser investigado, isso tem que ter provado. Mas quero aqui dizer outro fato lamentável. A meritíssima juíza da primeira vara criminal de Parnaíba, a doutora Maria do Perpétuo Socorro de Vasconcelos, ela simplesmente não atendeu ao pedido da defesa quando respondemos à denúncia para chamar os peritos criminais para dar esclarecimento. Os peritos não podem, não devem ser testemunhas, mas os peritos, de acordo com o artigo 400 do Código de Processo Penal, devem prestar esclarecimento sobre a dinâmica do crime, porque a dinâmica do crime, ela é inimaginável. A dinâmica do crime, não tem nada que comprova a dinâmica do crime, como foi que tudo isso ocorreu. E nesse sentido, se a Netflix souber desse processo, ela vai fazer um filme. Se os maiores teatrólogos do Brasil souberem deste processo, eles vão fazer uma peça de teatro, porque não pode. O que a doutora meritíssima juíza de Parnaíba, com a máxima vênia, silenciou sobre o chamamento dos peritos para explicar a dinâmica do crime? E no dia da audiência, este advogado que vos fala pediu que uma questão de ordem para a meritíssima apreciar o nosso pedido e suspender a audiência e chamar os peritos em data oportuna. Ela disse que os peritos eram muito ocupados. Isso está nos autos do processo, porque foi gravado. E como esclarecer um crime desse, nós vamos buscar quem? É o Papa Francisco? Não, o Papa Francisco não é especialista em esclarecer crimes. Nós vamos buscar o Dalai Lama? Também não. Quem tem que esclarecer é o Estado do Piauí. E a polícia, a honrosa Polícia Civil Judiciária do Piauí, o digno Ministério Público do Piauí, e o Poder Judiciário de Parnaíba deve uma satisfação para que os culpados sejam punidos e sejam presos, porque nós não poderemos concordar com impunidade. Correto, e em nenhum momento, para finalizar, Gelson, peço desculpa, mas é um assunto que é a primeira vez que eu venho depois de 90 dias nessa questão, mas eu quero dizer que ontem disseram que ela ia ficar com tornozeleira. Não, não tem essa ordem judicial. Disseram que o advogado Jacinto Teles estava agora tentando colocar a culpa numa suposta vítima. Eu refuto terminantemente isso, porque temos caráter, temos vergonha e temos compromisso com a verdade. Correto. Apenas eu disse que o depoimento da acusada está nos autos processuais para quem quiser ver. E ela falou com detalhes, de forma muito emocionada, desse episódio lamentável que ocorreu na Parnaíba e que deve ser esclarecido à sociedade. Muito obrigado, doutor Jacinto, pela participação aqui no Jornal do Piauí. Nós que agradecemos imensamente pela oportunidade de voltar a este conceituado programa desta não menos conceituada televisão de Teresina. Muito obrigado, doutor Jacinto, falando a respeito desse caso que segue aí na justiça, lá na comarca de Parnaíba.